Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao grande dia do nosso evento de renda em dólar com dividendos, agora para 2024, para a gente já começar com o pé direito, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui apresentações, vai ter muito conteúdo legal, mas eu já queria aproveitar e perguntar para vocês, né? Aproveitar que tem bastante gente aqui já assistindo, né? Que acredito que estejam interessados em conteúdo do exterior. Eu queria saber de vocês de qual cidade ou país você está falando. Eu pergunto isso, podem colocar nos comentários aqui no chat ao vivo que eu vou estar lendo, mas eu sempre faço esse tipo de pergunta porque sempre tem muita gente de tudo que é lado me assistindo normalmente. É do Japão, é dos Estados Unidos, é do Brasil, muita gente querendo investir na Bolsa Americana, muito brasileiro principalmente, tá? Bom, enquanto vocês vão falando os países, as cidades que estão, né, eu vou lendo com calma. Eu vou colocar aqui para vocês na tela basicamente tudo sobre o nosso evento, tá? Então eu vou passar para vocês como que ele vai funcionar, como que esses dias vão acontecer desse evento agora de 3 dias em 2024 do Renda em Dólar com dividendos, tá? Eu não gosto de enrolação, a ideia é que a gente ir direto ao reto, sem muita enrolação. Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre o evento aqui, tá? Ele vai funcionar em 3 dias, então é hoje, que é dia 15, dia 16, que é terça, e dia 17, que é quarta-feira, tá? Então, no primeiro dia de hoje, eu já vou passar qual que vai ser o conteúdo, mas vai ser exatamente do porquê dolarizar, quais são as melhores corretoras, já vou falar um pouco mais. Amanhã, a gente vai, de fato, utilizar planilhas para saber o quanto precisa investir para receber tal renda, como que você evita comprar uma ação de dividendos, por exemplo, errada, né? O que você tem que fazer, quanto você precisa juntar para chegar a tanto de dinheiro investido. Então vai ser isso amanhã, de certa forma, mostrando passos incríveis assim para você conseguir criar sua renda no exterior, tá? E aí, a gente tem aqui no terceiro dia, que é o dia 17, quarta-feira, a gente vai montar uma carteira de dividendos em dólar ao vivo junto aqui com vocês, tá? Então o terceiro dia ele vai ser ao vivo, esses dois aqui, eles já vão ter também bons materiais, bons conteúdos, mas o último dia vai ter muito conteúdo também e também a gente vai montar essa carteira em conjunto, tá? Então esses são os 3 dias só para vocês saberem como que vai funcionar esse evento. Um dia seguido do outro, sempre no mesmo horário, tá? Todos os dias às 8 horas aqui no YouTube, mas obviamente que quem está inscrito no evento vai receber as planilhas, vai receber as notificações do evento, vai receber algumas coisinhas a mais que eu não posso falar ainda aqui, somente quem tiver inscrito. Então, o link tá aqui embaixo, se inscreva nesse evento, é gratuito e você vai passar a receber tudo isso conforme também acabei de explicar, até mesmo essa apresentação que eu tô passando, tá bom? Então, antes de falar sobre o que a gente vai falar nessa aula de dividendos, que eu tenho certeza que vocês vão amar, eu queria falar um pouquinho sobre mim, tá? Aproveitar esse momento aqui para explicar um pouquinho quem que é o Léo Fittipaldi, porque às vezes muitos de vocês só assistem meu conteúdo, mas não sabem o que eu fiz, né? De onde eu vim. Então, só para vocês saberem, eu já trabalhei na Asset do Itaú, né, que é onde cuida de fundos de investimento. Eu já fui analista lá, na parte principalmente de risco, tá? Então, a gente olhava aqueles fundos com alguns bilhões de reais ali, era a maior asset do Brasil. E a gente olhava o risco que aqueles fundos tinham, a gente tinha que fazer relatórios, tinha que estudar aqueles fundos, as posições. Então eu já tive muita responsabilidade com fundos aqui no Brasil e aprendi de certa forma na prática como o mercado financeiro funciona. Eu estive lá trabalhando, tá? Sou analista também certificado, o CNPI 3218, tá? E aí, só para falar um pouquinho da Dollarame e do tamanho que a gente é hoje, né? A Dollarame hoje é a empresa que eu criei depois que eu saí do Itaú, focada 100% no exterior. Então a ideia aqui é a gente ajudar brasileiros, principalmente quem fala português, ou pode ser quem mora em Portugal, que tem uma língua parecida com a nossa, a investir no exterior. Então facilitar esse acesso, esse conhecimento, né, as ideias, consultorias, research, então tudo a Dollarame faz, só que voltado para o exterior. A gente não mexe com nada do Brasil. Hoje, só para vocês terem ideia, a gente tem mais de 200 mil pessoas seguindo a gente nas redes sociais, em todas elas. A gente tem mais de 56 milhões de reais sobre gestão do nosso portfólio, tá? De clientes que a gente cuida ali, do dinheiro e tal. E a gente tem mais de 1.900 alunos, estamos chegando a quase 2.000 alunos
alunos ativos na nossa research, né, que é a nossa casa de análise, onde tem recomendações de ações, REITs, ETFs, e se eu vou explicar um pouquinho mais no terceiro dia como que funciona, e vocês vão ter a possibilidade, eventualmente, de também entrar quem quiser, tá bom? Então, esse é um breve resumo sobre a mim, né, sobre a empresa, de onde eu vim, e espero que vocês tenham gostado. Mas vamos para o que interessa, que é o conteúdo, né, o que vai ter aqui de interessante. E a primeira coisa que eu queria falar é o cronograma básico aqui. Então, a gente vai falar nessa primeira aula aqui sobre o porquê dolarizar, por que você tem que investir no exterior, por que você tem que comprar dólar, por quê, né? Eu vou explicar muito bem sobre isso. Vou falar sobre Bolsa Americana, se vale a pena investir lá fora, principalmente por conta das taxas de câmbio, as taxas que você paga. Vou mostrar as principais corretoras que você tem hoje para investir no exterior. Vou mostrar com detalhes quais são as melhores, quais têm as melhores taxas, quais funcionam melhor. E vou, obviamente, disponibilizar tudo isso com planilhas e esse material para quem estiver inscrito no evento, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar, vai ter muito conteúdo para a gente passar aqui, tá bom? E aí, eu já queria ver o quão vocês estão animados ou não para dolarizar em 2024. Escreva aqui para mim no chat se você quer de fato começar ou melhorar seus investimentos no exterior em 2024. Você já quer começar com o pé direito. Se você está aqui para prestar atenção nesses 3 dias com bastante conteúdo, comenta aí só para eu ver a força que vocês estão e a vontade que vocês estão de aprender. E eu falo sempre aqui pra galera porque a gente é um pouco diferente, né? Eu sou um pouco diferente, a nossa empresa é um pouco diferente. A gente gosta de entregar conteúdo. A gente gosta de mostrar de fato resultado. A gente gosta que vocês tenham resultado. Então eu tenho certeza que nesses 3 dias, se vocês anotarem tudo que eu vou passar aqui ou colocar em prática, vocês já conseguem investir por conta própria, já conseguem fazer seus investimentos, escolher as ações, montar uma carteira de dividendos e principalmente criar uma renda em dólar. A ideia desses 3 dias é fazer com que você consiga criar o máximo de renda passiva em dólar, sem trabalhar, receber dólar na sua conta ali caindo, pingando e saber como que lidar com isso, quais são os impostos, o que você tem que comprar, o que você tem que fazer, como isso funciona, quais são as corretoras. Então, tudo isso eu vou passar gratuitamente para vocês. Então, prestem bastante atenção. Esse é o ponto. Nas 3 aulas, participem delas 3, porque a gente não vai deixar disponível depois por muito tempo, tá? Vai sumir e aí não tem mais o que fazer, não adianta pedir, que aí não vai ter mais, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa do porquê dolarizar, né? Eu acho que a gente tem que começar por esse ponto aqui, que é muito importante, que é em relação ao preço do dólar, né? Quantos de vocês aqui já não fizeram viagens para o exterior, por exemplo, pagando dólar a R$2, né? A R$3. E às vezes a gente até reclamava, né? Pô, eu tô pagando R$3 o dólar, tá muito caro. Aí depois ele foi para R$4. Putz, agora tá muito caro 4, queria muito tá pagando 3. Então sempre a gente tá reclamando, né? Quando a gente vai viajar, o dólar que a gente paga. Mas uma coisa que muita gente não para pensar é que esse dólar, ele tende a continuar sempre ficar mais caro. E não tem muito o que a gente fazer, a não ser ganhar com isso. Você não concorda comigo que se existe algo que você pode ganhar, você possa fazer? Então, ao invés de a gente ficar reclamando, agora eu vou viajar, o dólar tá 5, agora o dólar tá 6. Um dia vai chegar a 7, vai chegar a 8, eu não tenho dúvida disso. Ele vai continuar subindo. Só pra vocês terem ideia, de 2000, né, dos anos 2000 até agora, 2024, a gente já teve o dólar valorizando 176%. É muita coisa, tá? Então não adianta ficar reclamando, o dólar tá caro, porque assim, o dólar não vai ficar com dó de você e vai baixar para R$2, R$3. Não vai, não existe mais isso. O que você tem que fazer é se beneficiar com essa alta. E como que você se beneficia com isso? Comprando dólar. Se você comprar dólar hoje, por exemplo, a R$4,90, R$5, que é mais ou menos como ele está sendo cotado nos últimos meses, né? Você, obviamente, um dia vai conseguir trazer ele de volta para o Brasil a R$7, R$8. Você vai ganhar com esse dinheiro. Enquanto esse dinheiro dólar vai valorizando ao longo do tempo, você pode deixar ele investido na Bolsa Americana, que é como eu vou ensinar para vocês a fazerem. Então assim, não tem o que fazer, o dólar tende a continuar
valorizando bastante ao longo do tempo e cabe a gente entender isso e tentar, de certa forma, ganhar com isso, se beneficiar com isso, né? 176% em 24 anos é muita coisa para uma diferença entre moeda de real e dólar, por exemplo, né? Então, a gente sempre vai perder pro dólar no longo prazo e não tem o que fazer, tá? A não ser que você queira ganhar com isso, tá? E aí até comentar para vocês, né, que atualmente o dólar tá 4,90, pelo menos no momento que eu tirei esse print aqui, pode ser que esteja um pouco diferente, né, sempre muda todo dia, mas o dólar 4,90 é um dólar muito barato, né, se a gente parar a pensar o quanto já chegou a 5,60 há um ano e meio atrás, cara, hoje tá muito tranquilo de comprar dólar, tá bem barato. Obviamente, se a gente comparar com R$ 2 quanto custava lá atrás, não é barato, mas é barato em relação ao que a gente já teve e o que provavelmente a gente vai ter nos próximos anos, tá? Eu acho que o dólar pode ainda subir bastante durante o ano de 2024, tá? E aí tem até uma chart, né, que eu gosto de mostrar pra vocês, que ela é bem interessante, é mais engraçada, né? É basicamente uma estrela cadente, ela passando aqui, né? E normalmente você faz um pedido, ele é realizado, né? Quando você vê essa estrela e tal. Aí a pessoa falou aqui, desejo dólar a R$ 2, né? Quando viu a estrela cadente passando. E ela basicamente voltou, né? Porque não tem como realizar esse pedido aqui. Ou seja, não existe a possibilidade de o dólar voltar a R$ 2 mais, infelizmente. Quem viveu aquela época, viveu e viveu muito bem. Vou te falar que eu já fui para os Estados Unidos e eu paguei o dólar 1,80, tá? Perto de R$ 2. E ainda assim a gente reclamava um pouco, mas era muito mais fácil fazer a conversão, né? Qualquer coisa que você ia comprar lá, você multiplicava por 2, era o valor que você ia pagar em real. Hoje já é vezes 5, vezes 4,90, então fica um pouquinho mais difícil a conta, né? Mas é legal só pra gente dar uma risada, infelizmente, com alguma coisa que de certa forma acontece de fato com a gente, né? E aí tem uma frase muito interessante que eu gosto de falar, que ela é muito verdadeira, que é: dólar caro é aquele que você ainda não tem. Vocês concordam comigo? Coloca no chat aí se vocês concordam, se essa frase faz sentido para você. Dólar caro é aquele que você ainda não tem. Isso é muito verdade. Porque, de novo, a gente fica reclamando, não compra dólar e ele continua ficando mais caro. Depois, lá na frente, a gente reclama que a gente não comprou e que poderia ter comprado mais barato, né? Então, sempre a gente vai reclamar se a gente não comprar e sempre vai ficar mais caro se a gente não comprar, tá bom? Essa frase ela é bem interessante, eu gosto de trazer para vocês, para mostrar de fato né, o quanto o dólar ele acaba impactando também no nosso bolso, né? Se a gente deixa de, obviamente, ganhar com ele. E aí eu queria trazer outro ponto muito importante, que é o porquê dolarizar, né? Tem outros pontos bem legais a serem comparados com o Brasil. Esse ponto ele é bem legal, porque se a gente pegar aqui, por exemplo, a quantidade de moedas que o Brasil teve desde 1822, foram bastante, tá? 4, 5, 6, 7, 8 moedas até chegar ao nosso real, que é o que a gente utiliza atualmente, né? Que nasceu ali basicamente em 1994, no plano real. Então, a gente teve várias moedas como o réis, o Cruzeiro Novo, o Cruzado Novo. E, cara, todas essas moedas foram criadas aqui no Brasil por conta de um indicador chamado inflação. Então, por que o Brasil teve tanta moeda assim? Porque eles queriam criar moedas novas, diferentes? Não. Porque a inflação aqui no Brasil ela era muito descontrolada, né? Chegava a passar mais de 100%. E aí não tinha muito o que fazer, aquele dinheiro não valia quase nada. Então você tinha que criar uma nova moeda para que você precisasse andar com menos dinheiro no bolso para comprar as coisas. Então isso mostra que o Brasil nunca teve uma gestão tão boa frente à inflação. A gente sempre teve muitos problemas com isso e as moedas são a representatividade disso, né? E se a gente olhar para o dólar, desde 1785 ele existe. Os Estados Unidos nunca mudou a moeda deles desde 1785. Sempre foi o dólar. E o que isso mostra pra gente? Mostra o quão eles são bons em controlar a inflação e fazer com que o dinheiro deles valha no mundo inteiro, tá? Então, essa comparação aqui, ela realmente pouquíssimas pessoas fazem, pouquíssimas pessoas mostram, mas ela é muito verdadeira. E isso mostra o quanto os Estados Unidos é forte, né? O quanto é interessante você ter seu dinheiro lá. O quanto ele vai deixar de desvalorizar frente ao que você deixaria aqui no Brasil, né? Esse conceito,
ele é muito legal e eu gosto de utilizar aqui também. Tem outro ponto bem legal que é pra gente comentar aqui, que eu acho interessante, que é em relação à inflação, né? Então, qual que é outro ponto que me faz querer colocar bastante dinheiro lá no exterior, né? É basicamente a inflação. Porque se a gente pegar aqui no Brasil, a média histórica da inflação é de 5 a 6% ao ano. Ou seja, no Brasil, todos os anos a gente tem uma média ali de 5, 6, obviamente às vezes bem mais do que isso de inflação no ano. Se a gente olhar para os Estados Unidos, que é esse verdinho aqui embaixo, ele tem um histórico de inflação médio de 2 a 3%. Então, a inflação nos Estados Unidos, ela é muito mais baixa do que no Brasil. Isso fica muito óbvio no gráfico aqui, né? Eu peguei esse gráfico aqui da inflação de 1999, comparando Estados Unidos, que está em verde, e Brasil, que está em azul. Então vocês podem observar que, historicamente, Estados Unidos sempre teve uma inflação menor do que o Brasil, tá? E eles acabam sendo até mais rápidos para recuperar. Se a gente pegar aqui o ano de 2022, 2023, na verdade 21 para 22, 23, em que a inflação americana bateu 9, o Brasil bateu seus 10, né? E aí o Brasil conseguiu recuperar de certa forma um pouco mais rápido que os Estados Unidos no curto prazo, mas agora atualmente a inflação americana já ainda está menor do que o Brasil. O Brasil está com 4,6 de inflação e os Estados Unidos está com 3,1. Então os Estados Unidos se mostra muito mais eficiente em derrubar a inflação e manter ela baixa, tá? E essa diferença de inflação, muita gente pergunta, pô, mas o que é inflação? Por que uma inflação menor é melhor, né? Acho que essa é uma dúvida de muita gente. Quanto maior for a inflação, menor é o seu poder aquisitivo. Menos você pode comprar, mais caro ficam as coisas. Então, quanto menor for a inflação, melhor para o seu bolso, mais barato você vai pagar nas coisas, tá? Então, se a gente tiver o dinheiro nos Estados Unidos, onde a inflação ela é mais baixa do que a do Brasil, isso quer dizer que a gente vai poupar mais o nosso dinheiro. Ele vai valer mais nos Estados Unidos. Então, essa é uma comparação muito legal. Eu sempre gosto de trazer, porque é outro fato que faz a gente olhar e falar, cara, por que eu não visto ainda nos Estados Unidos? Por que eu tenho só meus investimentos aqui no Brasil? Só em CDB, só na B3 com açõezinhas merrecas ali, que vamos falar entre a gente aqui. As ações da B3 tem algumas boas, mas vou te falar que tem outras péssimas como qualquer outra bolsa. Mas você não tem muita oportunidade, tá? Eu já vou mostrar isso do porquê eu tô falando isso aqui. Mas, assim, eu tenho certeza que se você ainda não investe no exterior, depois de assistir essa primeira, segunda e terceira aula, eu duvido você não querer. E se você já investe, você vai querer investir mais ainda depois das coisas que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? E aí, o que vocês estão achando? Vocês estão gostando? Tá dando pra entender? Tá muito difícil? Tá interessante o conteúdo? Me digam nos comentários. E um ponto muito importante, né? Não esqueçam de deixar a curtida aqui embaixo. Então a gente tem uma quantidade boa de pessoas assistindo, mais uma quantidade menor de curtidas. Então, se você tá gostando desse conteúdo, não esqueça de deixar a curtida aqui embaixo, porque ajuda a gente bastante a entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, tá bom? Qual que é a próxima coisa que eu acho interessante do porquê dolarizar, né? Esse ponto é bem legal. O dólar, ele afeta muito mais o seu dia a dia do que você imagina, do que você acredita até. Muita gente fala, o dólar é... Só quem fica pensando no dólar é rico, né? Quem fica olhando do dólar ficar mais caro ou mais barato é o rico. Cara, não tem nada a ver. Não é só quem compra dólar e investe no exterior que se preocupa com o dólar. Você, brasileiro, mesmo ainda não investindo lá fora, você tem que se preocupar. Sabe por quê? Porque ele está mais no seu dia a dia aqui no Brasil do que você imagina. Se a gente parar a pensar, existem vários tipos de produtos, commodities, coisas que são vendidas no mercado, em qualquer outro lugar, que tem algum preço atrelado ao dólar ou algum tipo de material vindo do exterior atrelado ao dólar. Então, por exemplo, a soja, o trigo, o milho, são tudo atrelados ao preço do dólar. Se o dólar sobe, a pipoca que você come no cinema fica mais cara. O trigo, que faz o pão, farinha, fica mais caro. Você paga mais caro no seu pãozinho na padaria porque o dólar ficou mais caro. Pode parecer besteira, mas isso acontece, tá? Petróleo, mesma coisa. O nosso petróleo aqui no Brasil é baseado em relação
ao petróleo nos Estados Unidos em dólar. Então, quando o dólar sobe muito, o que acontece pra gente aqui? Gasolina fica mais cara, porque vem do petróleo em si. Tinta, até a tinta que você utiliza para pintar a sua casa, ela tem bases atreladas a dólar, tá? Medicamento tem muito, vinho, produto de limpeza, tá? Também tem muita coisa atrelada ao preço do dólar. Então, assim, isso aqui foi poucas coisas que eu poderia citar de várias que estão atreladas ao preço do dólar e que fazem ficar mais caro. Então, você entender isso faz com que também você perceba que, cara, mesmo que você não queira investir no exterior, acaba sendo necessário às vezes por conta do quanto isso impacta o seu bolso aqui no Brasil, mesmo você gastando em real, né? O quanto isso ficar mais caro para você. Então, em você investindo no exterior, de certa forma você consegue diminuir esse impacto no seu bolso, porque você vai estar ganhando também com essa valorização no dólar lá fora, tá bom? Então esse é um ponto bem legal, assim, bem interessante de ser comentado, porque muita gente deixa de colocar isso em pauta e é algo super importante, né? Agora a gente vai para outro aqui, esse acaba gerando muitas dúvidas, muitas pessoas revoltadas e tal, mas tem que ser falado, tá? Eu não vou querer entrar muito a fundo no lado tal, mas alguns pontos a gente tem que comentar, né? Vou dar só um golinho de água aqui pra não secar minha garganta durante essa aula aqui que eu tô dando pra vocês. Pera aí. Seguinte, a gente vai pra outro ponto muito importante, né? Que é basicamente o risco político e fiscal no Brasil. Então, o risco que a gente tem com a política aqui no Brasil, ela é muito alta, né? A gente sabe que às vezes alguém entra na política e mexe totalmente a valorização da bolsa, por exemplo. Ou tem gente aí, né, que quer falar pro Banco Central, abaixa essa taxa de juros aí mais rápido. Quer meter o dedo em coisa que não é para ser metida, né? Então, assim, a política impacta muito os investimentos aqui no Brasil, porque movimenta muito, é muita volatilidade em cima disso. Nos Estados Unidos isso não acontece. Cara, é dificilmente alguma coisa que o Joe Biden fala lá fora mexe muito na bolsa. Cara, não existe isso, não existe a volatilidade que existe aqui em relação a isso. Outro ponto fiscal, né? As leis e regulamentos aqui no Brasil são muito complexos. Cara, quem é empreendedor vai saber o que eu tô falando. Cara, você empreender aqui no Brasil parece que você tá errado. Parece que você tá fazendo uma coisa que não é certo. Parece que você ganhar dinheiro ajudando outras pessoas é errado. Contratando outras pessoas é errado. Porque os caras colocam imposto demais, falam que o empreendedor tá errado. Mas isso aqui é só um exemplo, tá? Isso é o que eu sinto na pele hoje. Acredito que muitos de vocês que empreendam também, né? Isso também é um fato de eu colocar meu dinheiro lá fora no exterior, porque eu já tenho uma empresa aqui no Brasil, não faz sentido eu colocar também todo o meu patrimônio aqui no Brasil, né? Então por isso que eu tenho boa parte, 80% do meu patrimônio tá em dólar, tá? E então assim, as leis e regulamentos aqui às vezes deixam a gente chateado. Tem muita coisa que sobe em cima da outra, elimina a outra, então impostos muito caros, isso de certa forma afeta muito também os seus investimentos que acabam sendo mudados, né? E aí eu tenho dois comentários aqui, na verdade, últimas notícias que saíram. Primeira delas, a aprovação, né, principalmente do presidente Lula atual, sancionando uma nova tributação para fundos de investimento e offshore, né? Eles ali mudaram como é tributado nossos investimentos lá fora. Tiraram isenção de imposto, por exemplo, né? Então, assim, beneficiaram quem tem mais dinheiro e quem tem menos não beneficiou tanto. E mudanças, assim, que eles vendem para o público como: olha, pessoal, a gente tá mudando para taxar os ricos, mas na verdade quem tá pagando esse imposto é quem tem menos dinheiro, né? Essa é a verdade. Eles adoram taxar mais, né? E, principalmente esse tipo de político que tá agora no poder, que é de esquerda. Cara, é esse tipo de foco que eles têm. É mostrar para a população que eles estão fazendo algo benéfico para eles, mas na verdade por trás não é isso que tá acontecendo, né? E eles adoram taxar, adoram colocar imposto, coisa nova, né? Tributar. Outro, por exemplo, o Haddad anuncia nova política cambial para fugir do dólar sem artificialismos. Então ele está tentando criar algum tipo de método que ainda não foi divulgado para que o câmbio não fique tão volátil. Cara, mas como que você vai fazer isso sem mexer de fato no preço do dólar,
né? Como que você vai impactar esse mercado? Qual que vai ser o impacto? Será que o dólar vai ficar mais caro repentinamente por conta de algum movimento errado que eles façam? Então, assim, é meio duvidoso, tá? Algumas coisas são complicadas, muitas delas eu não concordo, e aí não tem muito o que você fazer, porque, cara, você tá no Brasil, você tá com seus investimentos aqui, você vai ter que seguir as ordens, né? Se você coloca lá no exterior, apesar de ter os impostos aqui no Brasil, cara, seu dinheiro tá lá fora. Se você quiser ir pro exterior, você tá com seu dinheiro lá fora. E não é tão fácil deles mexerem nesse dinheiro, porque o seu dinheiro tá nos bancos grandes lá do exterior. Né? Então, esse pra mim, sendo bem sincero, não sei vocês podem comentar no chat aqui também, mas esse pra mim é um dos grandes vantagens de investir no exterior, que eu olho aqui no Brasil e falo, cara, ainda bem que eu não tenho meu dinheiro aqui no Brasil. Tanta coisa que acontece, tanta carga que a gente vê, né, os noticiários colocando tal imposto, lei, cara, você começa a ficar desmotivado, né? Então, já não tendo esses investimentos aqui, você vai ver que isso já é uma grande diferença e eu acredito fortemente nisso, tá? Agora a gente vai passar para uma outra parte aqui dessa aula que também vai ser incrível. Eu tenho certeza que vocês vão amar isso aqui. É muito conteúdo brabo. Esses 3 dias aqui, velho, vocês vão aprender demais. Vocês vão começar 2024 com o pé direito, tá? Então até aqui foi para mostrar para vocês o porquê hoje eu invisto no exterior. Porque eu coloco boa parte do patrimônio lá fora, tá? E agora, daqui para frente, a gente vai basicamente olhar como que você investe lá fora. Quais corretoras, como que você escolhe ações de dividendos, aí é no dia seguinte, né? Mas a ideia daqui pra frente é como investir, quais são as corretoras, o que tem que fazer, as melhores dicas que eu posso dar pra vocês, tá? E aí você vai se perguntar, Léo, mas você vai dar tudo isso de graça? Cara, eu não vivo de vender curso. Eu não preciso vender curso pra ganhar. Então, tipo assim, pra minha empresa ganhar dinheiro, por exemplo. Então eu posso dar o conteúdo aqui gratuito. Entendeu? Eu não preciso ficar com uma trava nenhuma. Eu vou falar o que tem que ser falado para você aprender e você ter resultado, tá? Então vamos para dicas aí de investimento para você investir lá no exterior, tá? A primeira delas, e essa é uma pergunta que muita gente me faz, muita gente se questiona, se compensa investir no exterior. Porque às vezes você vai investir no exterior, aí você olha e você fala, cara, tem custos aqui, taxa de câmbio, IOF, nossa, é muito custo, às vezes tem taxa de corretagem, será que na ponta final vale a pena? Então eu trouxe aqui um exemplo real para mostrar para vocês o quanto eu acredito que investimento exterior vale muito a pena. Primeiro delas que a gente tem que considerar aqui, tá no lado esquerdo, eu vou considerar o quanto você gasta para investir no exterior, de modo bem básico, tá? De uma forma, às vezes até colocando um pouco mais alto do que realmente você vai pagar, tá? Quais são os custos que a gente tem para investir no exterior? O primeiro deles, taxa de câmbio. O que é isso, Léo? É basicamente uma taxa que você vai pagar ao converter o seu dinheiro real para o dólar. Então, toda vez que você for converter real para dólar, dólar para real, real para euro, você vai pagar uma taxinha em cima disso. Não tem como fugir, tá? Isso não é alguém específico que cobra, não. Todas as casas que convertem dinheiro, seja físico ou online, de uma moeda para outra, você vai pagar uma taxa de câmbio. E aí cada corretora vai cobrar a sua. Mas na média o que eu vejo o mercado cobrar é 2%, tá? 1% você tá pagando muito barato, mais do que 2,5% de taxa de câmbio você tá pagando muito caro, tá? Então vamos considerar essa taxa de câmbio aqui, que é conversão do real para o dólar. Já vou mostrar mais exemplos para vocês. Você tem o IOF, que é de 0,38%. Esse é um imposto do governo sobre operações financeiras, tá? Então é o governo que cobra, é uma taxa padrão e que todos vão cobrar a mesma coisa, tá? Então qualquer corretora que você for utilizar para investir no exterior e quiser converter o seu dinheiro em real em dólar, eles vão te cobrar essa taxa de 0,38%, que é o governo que manda eles cobrarem, tá? Então vamos supor que você quer investir lá fora. Aí, tem outro ponto, né? Taxa de corretagem. Eu coloquei 0 aqui porque hoje tem muitas corretoras que você investe no exterior, que eu já vou mostrar para vocês, que tem taxa de corretagem 0. Então eu vou colocar aqui como 0, tem algumas que pagam, tem outras que não. Então pra gente ser justo, eu vou colocar aqui que você não pagaria a taxa de corretagem, tá? Então vamos supor que você mandou o seu dinheiro pro exterior, né? E vamos supor que depois você queira trazer ele de volta, lá na frente, né? Por conta da valorização ou do patrimônio que você juntou. Então, se a gente juntar os custos de você mandar o dinheiro e de voltar esse dinheiro, então, para ir esse dinheiro é 2 mais 0,38. Para voltar, 2 mais 0,38. Ou seja, você vai ter de custo aproximadamente aí, chutando até um pouquinho mais alto,
5% de todo o dinheiro que você investir. Então, uma conta básica, se você quiser fazer, quanto que eu perco ou quanto que eu gasto, quanto eu tenho de custo para investir no exterior? 5% do que você quer colocar. Quero colocar R$1.000. 5%, ou seja, R$50 mais ou menos vai ser o custo que você vai ter para investir os R$1.000 lá fora, ou seja, os 950 restantes que vão sobrar. Então é 5% de custo, tá? Lembrando que esse custo é único, né? É só quando você coloca e quando você traz ele de volta. Então, o período que está rendendo ali, você não tem nenhum custo a mais, né? Enquanto você deixar esse dinheiro investido. E aí que tá. Beleza, o custo é 5%. Mas qual que é o retorno que eu tenho investindo lá no exterior? Obviamente que os retornos eles vão variar muito. Mas o que a gente vê de retorno lá na Bolsa Americana, no exterior, tá? Eu peguei aqui o S&P 500, que é basicamente igual o Ibovespa aqui no Brasil, né? Conhecido Ibovespa, que eles pegam as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e colocam tudo numa cesta, vamos dizer assim, num índice que a gente fala. Esse S&P 500 assim é o arroz com feijão, tá? Muita gente começa a investir no exterior, tem ele na carteira, eu posso falar depois como vocês investem nele, mas assim, ele é como a gente mede a rentabilidade média da Bolsa Americana, tá? Se a gente pegar os últimos 20 anos de rentabilidade dessas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ao ano rendeu 11,4% ao ano. Ponto aqui, tá? Sem contabilizar o retorno do dólar. Você lembra que eu mostrei para vocês que nos últimos 20 anos o dólar valorizou mais 180%? Eu não tô colocando isso aqui nessa conta, tá? Só a valorização do dólar já pagaria os custos que você teria e fácil, tá? O que é 5% em cima de 180 que você ganhou? Rentabilidade do dólar, tá? 11,4% ao ano é o retorno da Bolsa Americana. Num ano investindo na Bolsa Americana, você pagaria os seus custos e ainda ganharia mais 6% ali em cima, tá? Pagaria esses custos e mais 6% no ano. Imagina todos os outros anos que você vai deixar aquele dinheiro investido. É tudo lucro. É tudo dinheiro no teu bolso. A galera não faz essa conta. A galera não para pra pensar e fala, caraca, eu não tô investindo no exterior porque eu acho que o custo é alto. Cara, põe na ponta do lápis. Olha o cálculo. Em um ano você teria esse dinheiro de volta. E mais desse dinheiro. E todos os outros anos que seu dinheiro tiver em dólar lá, você já vai estar ganhando. O custo não é nada perto do que você pode rentabilizar. E eu vou falar para vocês, esse 11,4% é a média. Dá para ganhar mais que isso. Dá para chegar a 14%, dá para chegar a 15%, se você coloca um pouco mais de risco ao ano nessa carteira, tá bom? Então esse é um ponto bem legal de comentar, espero que tenha ficado claro para vocês. Deu para ficar claro essa parte? Que deu para entender? Ficou razoável entender que, cara, faz muito mais sentido se colocar esse dinheiro lá fora e que o custo não é nem um pouco representativo ao que você ganha? Comenta pra mim aqui se isso fez sentido pra você, se mudou alguma coisa, se, cara, entendeu outra coisa diferente, porque calma que só começou, tá? Tem bastante coisa legal ainda que eu quero passar pra vocês. Pera aí. Ó, legal. Vambora. Quebrar tudo, bora dolarizar em 2024. Vamos junto nisso aqui, tá? Quais são outros diferenciais que eu traria pra você em relação, principalmente se a gente comparar ao que a gente tem hoje de investimento no Brasil e o que a gente tem de investimento no exterior, tá? A primeira coisa delas que eu gosto muito da Bolsa Americana. Você consegue ter acesso a outros países sem a necessidade de abrir conta numa corretora daquele país. Então, por exemplo, se você quiser investir no Japão, cara, muita gente vai achar que você tem que abrir uma conta numa corretora do Japão para poder investir na Bolsa do Japão. Mas na verdade não. Se você tem acesso à Bolsa Americana, você consegue comprar ETFs, que são fundos de investimento, que vão comprar ações daqueles países específicos. E aí você pode investir nele e ganhar com aquelas ações daquele país. Então tem de Japão, tem de Alemanha, Suíça, China, Canadá, França, Rússia, Espanha. Cara, tem de quase todos os países você consegue colocar dinheiro. Somente pela Bolsa Americana, porque ela é um mar, ela abre oportunidade para você, ela abre fronteira para você, tá? Então investir na Bolsa Americana não é só investir nos Estados Unidos, se você quiser investir, você pode investir em qualquer lugar do mundo, tá? Essa facilidade que ela é incrível, né, a gente vê. Outras coisas que dá pra gente comparar, olha o tamanho da Bolsa Americana. Só para vocês terem ideia aqui, né? No Brasil, a gente tem 85 ETFs listados na B3, na Bolsa Brasileira, tá? 85 ETFs.
eu diria aqui que grande parte deles, aí, uns 80% desses ETFs aqui, são ETFs que compram outros ETFs na Bolsa Americana. Então ele vai lá, compra o ETF na Bolsa Americana, traz aqui para o Brasil e te vende ele dobrado de taxa, tá? É a maioria das vezes que isso acontece, tá? Nos Estados Unidos, a gente tem mais de 2.000 ETFs, tá? Brasil 85, Estados Unidos mais de 2.000 ETFs. Você consegue investir em muita coisa. Acabaram de ser liberadas, né, o ETF de Bitcoin lá no exterior. Então é uma oportunidade também de investimento. Pô, tem muita coisa. Quero investir em nuvem, né? Tecnologia, cybersecurity. Cara, você tem ETF de tudo que é isso. Quero investir em luxo, você tem ETF de luxo. Então, assim, as possibilidades elas aumentam muito, tá? Ações. No Brasil, a gente tem 400 ações, mais ou menos, listadas na B3. E na Bolsa Americana, a gente tem mais de 4.000 ações negociadas, tá? É absurdo, é 10 vezes mais, né, se para pensar. Então, assim, é muito mais ação para você comprar, muito mais empresa para você analisar, investir. E outro ponto, né, que eu queria comentar para vocês aqui. Quantas empresas do Brasil hoje não vão para a Bolsa Americana, né, serem listadas lá? A gente já perdeu aqui no Brasil a Stone. A Stone, ela poderia estar na B3. Não, ela está na Bolsa Americana. A XP poderia estar na B3. Não, está na Bolsa Americana. Banco Inter, Bolsa Americana. Nubank, Bolsa Americana. Várias empresas brasileiras estão listadas na Bolsa Americana. Por que uma empresa brasileira não está listada no seu próprio país, na B3? Para eles não vale a pena. Eles entendem qual que é o jogo. O jogo é o seguinte, é você colocar a sua empresa em dólar e também disponibilizar ela para milhares de investidores, centenas de milhões de investidores no mundo inteiro. Então, quando você coloca uma ação na B3, você coloca ali para um nichozinho da galera que investe na B3, o seu valuation, né, o valor de sua empresa é em real, você tem ali as suas coisinhas. Cara, quando você coloca sua empresa no exterior, seu valuation pode ser em dólar, você é mostrado para o mundo inteiro, você tem outras possibilidades, você tem muito mais negociação. Então a galera não quer olhar para a B3. Então assim, se você só fica na B3 hoje, você perde muita oportunidade, você perde muita empresa boa. Porque as boas mesmo normalmente vão olhar para a Bolsa Americana. O cara não vai deixar aqui na B3. É triste a gente falar isso, tá? Não é algo que eu gostaria de falar aqui e tal. Pô, porque é meu país, é o país que a gente nasceu, né? Seria legal ter essas empresas aqui, gostaria muito. Mas infelizmente, os Estados Unidos é um chamariz, né, vamos dizer assim, é o que mais chama gente inteligente, é o que mais chama empresa, é o que mais tem negócio ali, é onde mais gira o dinheiro, então eles vão estar lá, né, não tem o que fazer. E aí a gente tem outra comparação aqui, que é em relação aos fundos imobiliários e aos REITs, né? Então, fundo imobiliário no Brasil a gente tem mais ou menos 457 listados na B3, e os REITs, né, que são os fundos imobiliários americanos, né, são parecidos, a gente tem 225. Aí você vai falar, Léo, mas aí, ó, você tá vendo? Tem menos REIT do que fundo imobiliário nos Estados Unidos, o Brasil ganhou nisso aí. Em quantidade de fundos imobiliários, realmente tem mais do que nos Estados Unidos. Só que, se você pegar um único REIT, um único fundo imobiliário americano, que vai ter aí mais de 15 mil imóveis dentro dele, ele já tem uma quantidade maior do que todos os imóveis de todos os fundos imobiliários somados. Porque normalmente os fundos imobiliários vai ter ali 10 imóveis, 20 imóveis, né? Você já viu aquele shopping, já viu aquele lugar. Cara, nos Estados Unidos, um REIT ele tem mais de 15 mil imóveis. Tem alguns que tem 5 mil, 8 mil imóveis. Cara, um deles já supera todos os imóveis que todos os fundos imobiliários têm aqui no Brasil. Então, assim, em tamanho de grandeza, não tem nem comparação. Os fundos imobiliários lá nos Estados Unidos são absurdamente gigantes. Fora que você tem ali muitos outros tipos de setores que você não tem no Brasil. Por exemplo, self-storage, que a gente fala lá fora. Que é a autoarmazenagem, né? Um resumo bem de inglês para português aqui. Que são aqueles mini galpões, sabe? Onde os americanos guardam as tranqueiras, que tem até alguns programas no Discover lá de leilão de galpão,
Pô, tem REIT e galpão daqueles gigantes que alugam esses galpõezinhos e ganham uma baita grana. E dá pra você investir lá fora, ganhar dividendos em cima disso, em dólar e tal. Assim, é outro mundo, tá? É outro mundo. E depois que você começa a investir no exterior, você, cara, às vezes até deixa de lado um pouco os investimentos aqui na B3 porque fica sem graça. E é o que aconteceu comigo, tá? Sendo bem sincero pra vocês. E aí, estão gostando? Estão achando legal? Tá interessante? Tá dando pra entender? Estão animados pra investir no exterior? É isso que eu quero saber de vocês, tá? Aqui é pra mostrar outras possibilidades também, né? No exterior, assim, a gente consegue investir em basicamente tudo que tá no nosso dia a dia. Então, por exemplo, você consegue investir na Colgate, que é aquela pasta de dente que você utiliza todas as manhãs. Apple, que tem o seu celular. Nike, que você tem o tênis. McDonald's, P&G, Johnson Johnson, Starbucks. Cara, todas essas empresas aqui você consegue comprar ação lá fora, ganhar dinheiro enquanto elas ganham dinheiro também, né? Com as valorizações delas. A gente tem, assim, empresas de tudo que é tipo de setor, possibilidade. Cara, você quer investir em luxo? Beleza, dá pra você investir na Ferrari. A Ferrari é excelente, é uma ação muito boa. Você tem até Michael Kors, né? A mulherada aí conhece as bolsas e tal. Dá pra você investir. Você tem ETFs que compram ações de games. Cara, você tem empresas do setor de saúde que criam robôs para operação. Você tem empresa que cria robô que opera humano, que faz corte preciso e tal. Cara, você consegue investir numa empresa dessa que, por sinal, já entregou mais de 1000% de valorização. Quando que no Brasil você teria a possibilidade de investir numa empresa assim? Existe uma empresa dessa aqui na B3, mas nunca. Quando chegar uma empresa dessa aqui na B3, listada, olha, vou te falar, já existiu por muito tempo lá nos Estados Unidos. É o que muita gente fala, né? Normalmente, Brasil é defasado 5, 10 anos do que tem nos Estados Unidos, né? Demora 5, 10 anos pra uma coisa que é de lá vir pra cá. Então, se você já vai na fonte, você tá 5, 10 anos na frente do brasileiro. Você tá investindo em coisas que ainda nem existem aqui no Brasil, ou que estão começando a chegar por aqui. Assim, é outro paralelo, tá? Só de mostrar isso aqui, brilha os olhos e você fala, caraca, eu tenho a oportunidade de investir em o que eu quiser. Colocar a grana e realmente rentabilizar com isso, né? Então, isso é muito interessante a gente ver, né? E aí agora a gente entra na parte das corretoras, né? E como que você investe. Eu acho que esse passo ele é muito legal. Tenho certeza que vai somar para muitos de vocês também que estão dúvida da corretora que estão utilizando. Se querem começar, qual corretora começar. Eu vou mostrar para vocês exatamente isso agora, tá? Estão curtindo, estão gostando, tá legal, tá interessante? Deixa para mim nos comentários enquanto eu bebo essa aguinha aqui, hein? E ó, se você tá gostando, não esqueça de deixar a curtida. Isso é muito importante pra gente, tá? Outra coisa que eu queria falar, né? Antes de começar isso aqui. A gente é muito foco em entregar o conteúdo pra vocês. Então, desculpe se eu passei um pouco muito rápido por algumas coisas. Vocês podem rever depois. Mas a ideia é entregar conteúdo. Eu não quero ficar enrolando como outras pessoas fazem. Fica te enrolando durante 1, 2, 3 dias. Não passa conteúdo nenhum. Cara, isso não vai ter aqui. Eu vou arregaçar de passar conteúdo pra vocês. Eu quero ver alguém falar alguma coisa. Eu vou dar todo o conteúdo que eu sei. Eu vou mostrar tudo. Tudo. Mas você precisa estar nos 3 dias. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Principalmente porque todo esse material que eu tô mostrando aqui, você vai receber lá no grupo do WhatsApp, tá? Fora as planilhas que eu vou ter pra mostrar aqui. Então, como que você investe, tá? De forma bem simples lá no exterior. Hoje é bem fácil, tá? Você tem várias corretoras que te dão acesso à Bolsa Americana. Não são todas as corretoras do Brasil que fazem isso. Então, por exemplo... Léo, eu invisto aqui na B3, na Bolsa Brasileira, pela Modal Mais. Cara, a Modal Mais não te dá acesso ainda à Bolsa Americana. Então, existem algumas corretoras específicas, que eu vou mostrar para vocês, que te dão acesso à Bolsa Americana. Mas só para você entender como que funciona o fluxo de investimento, tá? Você vai escolher uma corretora que você quer. Vamos supor aqui, por exemplo, você escolheu a Avenue, tá? Exemplo, lembrando que eu não tenho patrocínio com nenhuma corretora, não sou pago por nenhum, posso falar o que eu quiser aqui e vou continuar sendo assim. Vamos supor que você escolheu a Avenue aqui como corretora para você. Então, se você quer investir na Bolsa Americana, você vai ter que mandar um Pix para eles. Então, a mesma coisa, você vai na sua conta lá do Nubank, do Banco Bradesco, do Santander, do Itaú. Você vai mandar um Pix para a corretora, como se fosse investir aqui no Brasil, só que você vai mandar para a corretora que você abriu conta. E ela vai receber em real. Dentro da corretora, a maioria das corretoras vão disponibilizar para você a conversão de câmbio.
Então você não precisa se preocupar, putz, aonde eu compro dólar? Como, cara, dentro das próprias corretoras, eles têm um sistema de conversão de moeda. Então você vai mandar em real um Pix para essa corretora. Lá na corretora, você vai ter uma aba para você converter esse dinheiro de real para dólar, tá? Então vamos supor que você mandou R$ 25 para a corretora, você vai converter lá dentro para $5, tá? Ah, Léo, mas não dá para eu investir na Bolsa Americana com real? Não, tá? Só dá para você investir na Bolsa Americana com dólar, beleza? Então, dentro das próprias corretoras, você converte em dólar. A partir do momento que você tem dólar, acabou, tá? Porque basicamente você já consegue comprar qualquer ação da Bolsa Americana. Nossa, Léo, é simples assim? É tão fácil assim? Nossa, eu deixei tanto tempo de investir por conta disso. É só isso, pessoal. É só isso. É só um Pix para a corretora, converte em dólar, você compra qualquer ação da Bolsa Americana que você quiser. Qualquer. Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Disney. Cara, assim, muita ação que você pode comprar, tá? Então, acho que é muito fácil hoje investir no exterior. Esse é um ponto bem legal. Quais que são as principais corretoras que a gente tem hoje disponível para o brasileiro? Eu já vou mostrar para quem é americano e para quem mora na Europa, tá? Porque são corretoras diferentes. Para quem mora no Brasil, é brasileiro, essas são as principais corretoras. Faltaria a Nomad aqui também, que eu acabei esquecendo de colocar, mas eu vou mostrar para vocês na tabela, tá? Então a gente tem a C6, a Avenue, Banco Inter, XP, Spotify, que são corretoras brasileiras, mas que dão acesso para você investir no exterior. A Nomad também, tá? Essas duas aqui de baixo são duas corretoras americanas, mas que possibilitam acesso ao brasileiro. Porque não são todas as corretoras lá dos Estados Unidos que dão acesso pra gente aqui no Brasil, tá? Só a Interactive Brokers e essa TD Ameritrade, que é agora a Charles Schwab, que a gente fala, né? Elas são americanas mesmo, sabe? Tudo em inglês e tal, mas dão acesso ao brasileiro também. Eu não recomendaria se você for iniciante, tá? Porque essas corretoras aqui do Brasil tem tudo em Brasil, te dão um relatório de imposto para você fazer a declaração. Essas aqui de fora não, tá? Mas eu vou mostrar exatamente agora a comparação dessas corretoras. Vocês acharam que eu ia deixar vocês na mão aqui, né? Não vou deixar. E essa planilha que eu tô mostrando aqui, vocês vão poder receber ela se, obviamente, estiverem inscritos no evento, que o link tá aqui embaixo, tá? Tem que se inscrever e tá no grupo do WhatsApp. Se não tiver, não vai receber todo esse material e essa planilha, tá? Então vamos lá. Qual que é a comparação das corretoras que eu tenho para mostrar para vocês aqui? A primeira delas, né, a custodiante. O que é custódia? Custódia é quem vai intermediar, vamos dizer assim, a sua compra com a Bolsa Americana, tá? Você tem duas principais que são utilizadas aqui no Brasil. A Apex, que é a melhor no meu ver, tá? Então Avenue, Banco Inter, XP, estão com a melhor custodiante. Nomad, Spotify com a Drive Elf. Eu não acho tão boa, tá? E eu vou explicar o porquê. O C6 não tem nada aqui. Por quê, Léo? Porque pra mim o C6 não vale nem a pena colocar aqui na planilha. Por quê? Eles vão te cobrar $10 por mês pra você ter sua conta lá no exterior. E mais, se eu não me engano, 0,5, 0,6, alguma coisa assim, de percentual do seu patrimônio investido lá no ano. Cara, eles cobram de você, do seu patrimônio, cobram dólar mensal, não faz sentido, porque vocês vão ver que essas outras corretoras aqui são muito mais em relação custo-benefício melhores, tá? Então, se vocês nem colocam no papel que é muito estoante de custo e forma de cobrar é totalmente diferente das outras corretoras, então não faz sentido, tá? Todas essas empresas, essas corretoras aqui que eu tô mostrando para vocês, elas são integradas ao órgão FINRA e SIPC. O que é isso, Léo? Esses são os dois principais órgãos americanos que regulam e também veem se a corretora está certa, se o dinheiro que você está vendo na corretora é realmente o seu dinheiro, né? Todas essas regulações e eles que ficam no pé das corretoras. Se a corretora que você investe no exterior hoje não tiver regulado com FINRA e SIPC, corre, tá? Porque pode ser grande problema. O SIPC, por exemplo, ele é um órgão tipo o FGC aqui no Brasil. Ele vai garantir para você, caso a corretora venha falir, até $500 mil ali de volta para você. Então vamos supor que você investiu numa corretora X, ela faliu. Cara, se ela tiver atrelada ao órgão ao SIPC, você tem até $500 mil para receber, tá bom? Caso você tenha esse dinheiro investido, obviamente, né? Então assim, é bem legal você ver isso e todas elas estão atreladas, isso é um ponto bem importante. Agora vamos para os outros pontos aqui, tá?
Todas as corretoras aqui, elas vão disponibilizar ações, ETFs e REITs para você, tá? Então isso é tranquilo, dá para você comprar os três em todas as corretoras. Todas elas vão disponibilizar a compra fracionada. E o que eu quero dizer com fracionado, tá? No Brasil, eu sei que vocês estão acostumados a comprar no mínimo uma cota ou uma ação de alguma coisa, né? Não dá para você comprar menos do que uma ação da, sei lá, da Sanepar, por exemplo. Não dá para você comprar menos de uma cota do fundo XPML11, por exemplo, fundo imobiliário. Não dá, né? Vocês sabem aqui no Brasil que não dá. Nos Estados Unidos, peguem isso aqui, tá? Nos Estados Unidos você pode comprar, por exemplo, 0,5% de uma ação, 0,4%, 0,3%, tá? O que você quiser. Você não precisa comprar você pode comprar menos do que uma quantidade. Você pode comprar 1,54 ações. Dá para você comprar. Então, todas essas corretoras vão disponibilizar esse tipo de fracionado do fracionado que a gente chama para vocês, tá? Isso é bem legal e, obviamente, facilita muito para quem não tem muito dinheiro para investir, tá? Aqui é fundo de investimento, acho que não vou passar muito por isso, porque aí vai depender, cada um tem gente que gosta, não gosta, vocês podem olhar aqui depois. São fundos que são lá do exterior, eu não gosto de investir por fundo de investimento, tem taxa alta e tal, mas aí é com vocês, tá? Só a Avenue e a XP tem bonds, e o que são bonds, né? Bond é a renda fixa americana, só que é como se você estivesse comprando uma dívida de uma empresa e ela vai te pagar juros por isso. É a mesma coisa que você emprestar dinheiro para a Apple e depois de 4 anos ela te devolver com juros em dólar. É basicamente isso. Qual que é o risco que você corre? O risco daquela empresa quebrar. Então, bond ainda está começando a trazer aqui para o Brasil. Você vai garantir uma taxa fixa, né? Então, por exemplo, 4% ao ano. E é isso que você vai ganhar. Só que aí você empresta, obviamente, esse dinheiro para aquela empresa. E o seu risco fica se aquela empresa vai continuar te pagando, se ela vier quebrar, aí realmente é problema. Mas você tem bonde de Apple, você tem bonde até do próprio Itaú lá fora em dólar, assim, é um negócio muito louco. Só a XP e a Avenue tem, tá? De criptomoeda, só o Banco Inter tem por enquanto, tá? As outras tiraram. Quantidade de ativos, tá? A Avenue hoje, ela vai ter 8 mil, aqui tá criptos, é que eles tiraram cripto, eu esqueci de tirar aqui pra vocês, deixa eu apagar que vocês já vão com a planilha certa. A Avenue ela tem mais de 8 mil ativos para você comprar na Bolsa Americana. O Banco Inter, 8 mil. A XP, por enquanto, 6 mil, mas vão chegar aos 8 mil. A Nomad, 800. O Spotify, 6 mil. Então, assim, primeira coisa que eu queria já antecipar aqui, tá? Eu não gosto de investir no exterior pela Nomad, tá? O cartão deles, o banking, é legal, vale a pena. Mas o investimento na Bolsa Americana, para mim, não vale. Porque tem muita pouca opção. Tem muito ativo que você vai querer comprar lá que não vai ter. Tem muito ativo que até a gente recomenda na nossa casa de análise e não tem lá para você comprar, tá? Então, é interessante comentar isso aqui, é uma opinião minha, tá? Não sou pago por nenhuma corretora, mas é só para mostrar que você tem muito menos opção de investimento lá. Além disso, corretagens, né? Que é um ponto importante. Lembrando que eu vou passar essa planilha para vocês. Na Avenue você tem 3 corretagens grátis, depois você começa a pagar a partir de $2,5 por corretagem. Você tem que ativar o plano grátis, né? Quando você abre conta na Avenue, você vai lá em planos e ativa o plano gratuito para você passar a ter 3 corretagens gratuitas e depois pagar as próximas. O Banco Inter não cobra nada. Então, qualquer corretagem que você fizer no Banco Inter não vai ser cobrado. Na XP, vai cobrar já de $1 a $8,60, depende do valor que você vai transacionar na XP. Na Nomad não cobra, na Spotify não cobra. Então, assim, por enquanto, o que eu acho de top corretoras em custo-benefício é a Avenue e o Banco Inter, tá? Assim, em questão de tamanho, confiabilidade, custo, oportunidade, cara, as que eu acho mais top hoje são Avenue e Banco Inter. Até queria aproveitar esse momento aqui, me digam no chat qual corretora vocês utilizam. Quem investe no exterior hoje, né? Qual corretora você utiliza? Diga pra mim aqui no chat. Nomad, Banco Inter, Avenue, XP, só para eu ver aí qual corretora você utiliza ou pensa utilizar, se você ainda não utiliza, no exterior, tá? Que vai ser bem interessante saber de vocês. Então são as duas que eu acho mais interessante, né? E aqui tem outro ponto, câmbio mínimo, né? Eu acho que isso aqui é legal a gente falar. Qual que é o valor mínimo para você converter os seus reais para dólares nessa corretora? Porque lembra que eu falei que cada corretora, quando você manda o real, você pode converter em dólar dentro da corretora? Só que algumas delas colocam um valor mínimo para você fazer isso. Então, por exemplo, a Avenue, no mínimo R$200. Você não consegue investir com no mínimo R$200. Você não consegue comprar dólar com no mínimo R$200.
O Banco Inter, para a parte banking deles, é $1, ou seja, R$5 você já consegue colocar dinheiro no cartão deles, que é a parte banking. E a parte de investimento, $20, ou seja, aproximadamente R$100, a partir de R$100, você já consegue comprar dólar no Banco Inter para investir na Bolsa Americana, comprar Apple, etc. A XP, o mínimo é R$500, a Nomad pro banking é R$500 e para conta investimento $100, que é basicamente R$500 também, né? A Spotify, no mínimo R$10, para você conseguir converter em dólar. Bem custo-benefício também, tá? A Spotify realmente para quem não quer gastar nada, pode ser interessante, mas eu não confio muito pelo tamanho que eles são novos e tal, eu prefiro não colocar meu patrimônio lá. Mas aí vai de cada um, eles são regulados, tudo certinho, mas cara, eu prefiro pelos grandes. A Avenue, por exemplo, tem o Banco Itaú por trás, o Banco Inter já é um banco grande, né? XP também, né? Esses três aqui são mais confiáveis, 6 também, mas ele é bem caro, né? Bem fora do padrão. Então é legal você saber disso, porque isso pode afetar, de certa forma, o quanto você tem hoje disponível para investir e tal, mas vocês podem ver que é bem tranquilo, né? A maioria dos casos aqui, com 50, 10, R$100, você já consegue investir na Bolsa Americana, então não tem isso de preciso ter muito dinheiro, tá? Então por isso que ainda acho que Banco Inter, Avenue estão no top aí. De site, só o Avenue, Banco Inter e XP disponibilizam para você investir, né, para utilizar o site deles. Aplicativo, todos eles. A parte em banking, todos eles têm cartão ali para você utilizar, né, no exterior, comprar, fazer compras, tal. Eu vou ensinar vocês como que vocês podem receber renda em dólar para gastar lá no exterior. Calma que é nas próximas aulas. Mas a Spotify, por exemplo, ainda está disponibilizando, tá? Não está 100%. E esse ponto, para finalizar aqui, relatório de imposto de renda, né? Então, todas essas corretoras aqui disponibilizam relatórios de imposto de renda para você basicamente fazer um copia e cola na sua declaração anual, tá? Então, quando você faz investimentos no exterior, você tem que fazer a declaração pelo menos uma vez por ano, né? Então, se você investir agora em 2024, você vai ter que declarar só lá no começo de 2025 que você fez investimentos no exterior. E todas as corretoras aqui vão disponibilizar relatórios anuais no começo do ano que vão te ajudar muito nessa declaração, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Eu vou compartilhar com vocês essa planilha para quem tiver lá no grupo, tá? Outro ponto que eu queria só bater aqui com vocês, só para mostrar rapidamente, são as taxas de câmbio, tá? Que cada corretora cobra. Lembra que eu falei para vocês que taxa de câmbio, cada corretora vai cobrar a sua, né? IOF é um imposto do governo, é tudo igual. Taxa de câmbio, que é que a gente chama de spread, né? Taxa de câmbio é a taxa que ele vai te cobrar para você converter real para dólar, cada corretora vai cobrar a sua. Então, por exemplo, a Avenue vai cobrar de 2 a 2,5% de você. O Banco Inter de 0,75% a 2%, vai depender do tipo de cliente que você é. A XP 2,25%, a Nomad 1 a 2%, depende do cliente que você for. Spotify 1,85%, C6 2%. Então isso aqui é só para vocês terem uma ideia de quanto cada uma cobra. O que eu falei para vocês, cara, Banco Inter tá muito barato em relação a tudo, né? É muito bom o custo-benefício, tamanho. Cara, 0,75% de taxa de câmbio é nada, né? Mesmo que seja 2%, 1,5% que eles estejam cobrando, cara, é muito barato. O que a Avenue cobra aqui é 2,5%, já é bem caro, tá? Acima de 2,5% já não vale mais a pena se pagar, tá? Então, eles podem chegar a esse valor, vai depender ali do tipo de conversão que você escolhe, etc. Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas só para vocês saberem, tá? Essa é a taxa de câmbio de cada uma das corretoras. Você pode comparar depois bonitinho da forma que você achar melhor, tá bom? Só para comentar brevemente aqui, essas são as corretoras que eu acho interessante para quem é americano, tem o CPF americano, que a gente chama que é o Social Security Number, que é o SSN. Para quem tem isso, mora no exterior, cara, essas corretoras aqui é que eu vejo meus clientes mais usando, tá? Fidelity, Webull, Robinhood, né? São as mais tops, a que a mais galera americana utiliza, tá? São muito boas. Você que é brasileiro não consegue abrir conta, tá? Mas de quem é americano, dos clientes que a gente tem, Fidelity aqui tá no top, né? A galera tem muito. E para quem mora na Europa, né? E realmente tem ali, mora de certa forma lá, os clientes que eu vejo utilizar as contas corretoras para investir na Bolsa Americana são essas aqui, tá? As corretoras de giro, eToro, XTB, Trading, a Interactive Brokers, é o que meus clientes mais utilizam na Europa, tá? Para investir na Bolsa Americana, para quem mora nos Estados Unidos são essas e para quem mora no Brasil são essas, tá? Isso aqui já ajuda vocês bastante. Agora, pra gente finalizar aqui, já tá acabando a primeira aula, tá? Já vou liberar vocês. Lembrando que a gente vai ter mais 2 dias aí incríveis pela frente. Espero que vocês estejam gostando. Mas só pra comentar um ponto, né? Que eu acabei já de falar isso pra vocês.
Os valores mínimos para você investir na Bolsa Americana são a partir de normalmente $5. Então, tipo, com R$ 50, R$ 100, você já consegue começar a comprar as ações lá fora. E aí, lembra que eu falei para vocês do fracionado do fracionado? Esse é um exemplo prático, tá? Teve uma época que a ação da Amazon, ela custava $3.500. Uma ação da Amazon, $3.500. Então, se você não tivesse $3.500, você não conseguiria comprar uma ação da Amazon. Você não conseguiria investir na Amazon. Aí você fala, pô, Léo, você falou que era $100, mas a ação, por exemplo, da Amazon custa $3.500. Custava, hoje não custa mais. Mas custava $3.500, né? Aí você fala, pô, é muita grana, não dá. Mas aí que entra o fracionado do fracionado, que eu falei pra vocês, que todas as corretoras do Brasil vão disponibilizar. Que é você poder comprar frações de uma ação inteira. Então, para você investir na Amazon, você não precisa comprar a ação dela inteira. Você pode comprar 0,01 da ação dela, que seria equivalente, por exemplo, a $35 ou R$ 180, e já ter participação na Amazon. E ganhar dividendos também. Então, quando você comprar fracionado assim, você recebe dividendos também, só que obviamente proporcional ao que você tem da empresa, né? Mas recebe dividendos, ganha na valorização, não muda nada, tá? Eu faço isso, compro quando for necessário. E é super legal, isso ajuda a gente investir em qualquer empresa que a gente quiser nos Estados Unidos sem precisar colocar muita grana. Com $30, $40, $20 você já consegue investir. Até porque as corretoras, elas limitam o valor para você converter para dólar. Vamos supor que depois você converteu para dólar e você quer fazer um investimento de $10 numa ação, você consegue comprar $10 de uma ação. Mesmo que ela custe $200, você consegue comprar $10 dela, entendeu? Então isso é muito legal, nos Estados Unidos proporciona isso, dá pra fazer muita coisa, né? E é o que eu falei pra vocês, né? E aí que começa a entrar nos dividendos, que a gente vai começar a mostrar pra vocês aqui, como receber dividendo. Então, se você comprou uma ação inteira da Amazon e vamos supor que ela paga $1 de dividendos, beleza, você vai receber $1 de dividendos. Mas se você comprar 0,5 ações da Amazon, você vai receber 0,5 dividendos por isso. Então, comprar fracionado, você ainda recebe dividendos, só que obviamente ao que você comprou. E isso que é legal, com isso você já consegue começar a criar sua renda passiva. Porque, logicamente, quanto mais ações você comprar, mais dividendos você recebe. E você não precisa ter muito para começar. Então aqui que quebra a cabeça de muita gente. Pum, você fala, nossa, eu posso já começar desde hoje a criar uma renda passiva em dólar para daqui 20 anos eu me aposentar em dólar e não mais em real. Dá para fazer. E eu vou mostrar isso para vocês nos próximos dias, tá? Bom, basicamente o dia 1 foi esse. Calma que eu tenho coisas importantes para passar aqui para vocês. Não sai que agora é importantíssimo, tá? Amanhã será o dia 2, dia 16/1, às 8 horas, tá? Então estejam presentes 8 horas aqui comigo, tá? Eu vou passar no dia 2, que é amanhã, uma planilha para vocês calcularem os dividendos e renda passiva. Quanto vocês precisam investir? Como que cria essa bola de neve de dividendos? Como que você faz? Quais são os sites para você olhar empresas de dividendos? Onde você procura? Como que você acha ação? Como que você evita armadilhas? Essa dica aqui é braba, tá? Como que você evita de comprar uma ação ruim de dividendos? E muito mais outras coisas que eu vou falar só amanhã, tá? Então já vai ter planilha amanhã, já vai ter um monte de coisa. Assim, vai ser incrível, tá? Vocês vão criar realmente uma renda passiva em dólar comigo aqui. Hoje vocês aprenderam corretoras, o porquê, já muita coisa top. Amanhã vai ser mais top e dia 3 mais top ainda. A gente vai acrescentando coisas mais legais. E aí, lembrando vocês, se você quiser receber esse tipo de material, se você quiser receber todas as planilhas das próximas aulas, todos os materiais das próximas aulas, escaneie esse QR Code aqui, ou o primeiro link da descrição, se cadastra no evento e entra no grupo do WhatsApp. Quando você entrar no grupo do WhatsApp, você vai na descrição do grupo lá, vai ter um link da página para vocês com os documentos ali para vocês baixarem, tá? Então ele é gratuito, basta vocês se cadastrarem nesse QR Code apontando o celular ou no link aqui embaixo, entrando no grupo do WhatsApp e indo na descrição do grupo lá, pegando o link que vai ter lá, que aí sim vocês vão ter acesso a todos os documentos e planilhas que eu vou disponibilizando aqui durante os 3 dias, tá bom? Isso já vai ajudar vocês muito a colocarem em prática, tá? E queria comentar para vocês que no dia 17, que é o nosso terceiro dia, na quarta-feira, além da última aula, né, que vai ser como montar uma carteira de dividendos na prática, eu vou montar com vocês aqui, né, na prática mesmo. No final, a gente vai abrir
vagas para Dollarami Black, tá? O que é essa Dollarami Black? É basicamente a nossa casa de análise, onde a gente coloca as nossas recomendações. Então hoje eu tenho um time de analistas, a gente busca as melhores opções na Bolsa Americana, nos melhores preços, e tem carteiras recomendadas para longo prazo, de ação, REIT, ETF, tudo com foco no exterior, tá? Não existe nada parecido a isso. Mas eu vou falar mais sobre como funciona a Dollarami Black no terceiro dia, tá? E a gente vai abrir turmas no terceiro dia. Vagas, na verdade, para nossa research, na nossa casa de análise, onde tem as nossas recomendações. Porque, de novo, isso aqui poderia facilmente ser vendido como um treinamento, isso que eu tô dando para vocês aqui. Mas eu não vivo disso, né? O que eu vivo é a casa de análise, as recomendações, as nossas consultorias que a gente tem. Então, eu não preciso deixar de passar conteúdo para vocês. E eu tenho certeza que amanhã e quarta-feira, vocês não vão se arrepender de estar aqui comigo também. Não se esqueçam, 8 horas, nos mesmos dias, horário de Brasília, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa a curtida aqui embaixo. Amanhã mais conteúdo. Hoje espero que tenha sido muito legal para vocês. Espero realmente ter ajudado, tá? Vamos bora dolarizar em 2024, comprar dólar, renda em dividendos. Contem comigo para isso, tá? Eu tô aqui para ajudá-los a rentabilizar e ganhar dinheiro em dólar. Beleza? Até amanhã. Vamos se falando e não se esqueçam, 8 horas, amanhã a gente tem a nossa segunda aula já com planilhas de dividendos para vocês utilizarem na prática, tá bom? Valeu, até mais e bora dolarizar!